Estamos estudando contagem. Vamos ver mais um problema. Este assunto de contagem a gente estuda resolvendo problemas e vendo técnicas de análise e interpretação de cada tipo de problema. Então, esse aqui é um problema também bem típico. Diz assim: duas linhas de ônibus ligam as cidades A e B, e três linhas ligam as cidades B e C, conforme mostra o esquema. Tem aí a figurinha. Aí a letra A diz assim: de quantos modos diferentes um usuário pode escolher uma sequência dessas linhas, indo de A para C e passando por B? Aí ele dá uma sugestão, né? Este experimento é composto de dois outros: ir de A para B e ir de B para C. Esses dois aí são independentes, né? Você pode ver pela figura. Represente por um quadrinho cada um desses experimentos, né? A gente normalmente faz representando por um tracinho. Então, aqui é um exemplo típico do princípio multiplicativo, né? A gente coloca assim, dois tracinhos assim, diz assim: quantas são as maneiras de a gente ir de A até B? Nós vemos pela figura que são duas. Quantas são as maneiras da gente escolher ir de B até C? Pela figurinha a gente vê que são três. Logo, pelo princípio multiplicativo, como são independentes, de A para B, duas formas, de B para C, três formas de se dirigir. Então, de A até C, combinando essas formas todas, nós vamos ter pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 3, 6. Mas esse problema tem uma letra B, que eu não mostrei aqui, mas que eu vou falar. Não está mostrado aqui na figurinha, tem uma letra B. A letra B é mais interessante, ela diz assim: e para você ir de A até C e voltar de C até A, sem passar pelo mesmo caminho que você usou para ir, ou seja, sem passar na volta pelo mesmo caminho que você usou para ir de A até C. Quantas formas? Então, todo tipo de problema de matemática, de contagem também, você deve, sempre que for analisar, desenhar, né? No caso, ele quer saber o quê? Ele quer que a gente vá de A até B, que a gente sabe que tem duas formas, de B até C, que a gente sabe pela figurinha que são três formas. Aí ele quer que a gente volte, então a gente vai fazer a volta como? De C até B, né? Que a gente sabe pela figurinha que são três formas. E de B até A, que a gente sabe que tem duas formas. Ele quer saber quantas são as maneiras de você fazer este movimento de ida e este movimento de volta, mas detalhes, sem passar na volta pelo mesmo caminho que você usou para ir. Então, nesse nosso desenho, o que acontece? Quando a gente for voltar, como a gente usou um desses três caminhos aqui, a gente vai ter que subtrair, né, um desses três caminhos, porque nós não podemos passar pelo mesmo caminho. Então, se aqui eu tenho três possibilidades aqui normalmente, mas na volta vão ficar só duas, porque eu estou voltando e eu não vou poder usar o mesmo caminho que eu já usei na ida. Da mesma forma aqui, apesar de haver dois caminhos, mas na volta um deles eu não vou poder usar, então eu vou ficar apenas com uma possibilidade. Mas na ida não, os caminhos estão livres na ida, então eu tenho duas possibilidades aqui, de A para B, três possibilidades aqui, de B para C, mas na volta eu não tenho mais três possibilidades, porque uma eu já usei, então vai ficar duas. De C para B. E de B para A também não tenho mais duas, só tenho uma. E aqui a gente aplica o nosso famoso, utilíssimo princípio multiplicativo da contagem. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu vou ter 12 formas
de ir e na volta não usar o mesmo caminho que eu usei para ir e voltar de novo para a cidade A.